Olá, você que nos acompanha aqui na Com GYC, nosso comentário da lição da Escola Sabatina com a GYC. É uma grande honra, uma grande alegria ter você aqui nos acompanhando mais uma vez, em mais um estudo de mais uma lição, com essas pessoas tão queridas aqui, a Stephanie e o Giovanni, estão aqui conosco mais uma vez para Deus nos ensinar um pouco mais através das experiências que cada um teve aqui com a sua palavra. E como já é de praxe a gente dizer tudo isso, né? Não quero deixar de pedir para você nos seguir nas nossas redes sociais, especialmente no nosso canal do Instagram, @GYC e também no nosso canal do YouTube, onde você fica por dentro de todos os conteúdos incríveis que a GYC traz para vocês, através dos comentários da lição da Escola Sabatina, através também do nosso PG, o PG da GYC, que acontece toda quinta-feira, às 7 horas da noite. Veja aqui nossa playlist completa de vídeos. E, além disso, gostaria de convidar você para recordar um pouco daquilo que vivemos no último congresso da GYC, Cristo, Justiça Nossa, congresso de 2024, que nos ensinou muito a respeito de Cristo como sendo a razão de nossa vida e a justiça de Cristo sendo o principal da vida cristã. Por favor, você será muito abençoado com os vídeos desse congresso e também não posso deixar de dizer da nossa próxima novidade, né? O próximo congresso da GYC deste ano de 2025, o Remanescente, que acontecerá entre os dias 14 ou 16 até os dias 19 de outubro, e nós esperamos você lá. Todas as informações necessárias estarão na descrição desse vídeo, então, por favor, corre lá, já garanta a sua inscrição, porque é por tempo limitado, logo, logo essas vagas se enchem, para vocês verem como que o negócio é bom, né? É tão bom que ninguém quer deixar vaga para ninguém. Olha só que coisa maravilhosa. E, para podermos começar, gostaria de pedir, você que está aí do outro lado da tela, e nossos companheiros aqui, que nos uníssemos mais uma vez em uma oração, pedindo pelo Espírito do Senhor. Pai amado que habita nos altos céus, pedimos agora a direção do Teu Santo Espírito. Tua palavra será aberta e também iremos compartilhar daquilo que soubemos de Ti, meu Pai, através do estudo da lição. Nos ajuda agora e que Teu Espírito Santo esteja conosco e nos dê êxito, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. A nossa lição dessa semana, lição de número 8, tem por título A Vida de Jesus no Altar. A gente tem falado um pouco disso em lições anteriores, né, recordando até mesmo da história de Elias e a restauração da verdadeira adoração, do relacionamento do povo de Israel, que deveria ter os seus corações voltados para o Deus único. Jesus, ele é um exemplo de devoção, de entrega, de sacrifício e de súplica também para cada um de nós. E a leitura base dessa semana está no livro de Marcos, no capítulo 1, que vai, curiosamente, de acordo com a própria lição, tratar de algumas coisas interessantes sobre a vida de Jesus. Digamos que o livro de Marcos é aquele que, pelo menos para mim, traz o aspecto de que a vida de Cristo era muito agitada, muito movimentada, ele tinha muita coisa para fazer, afinal de contas, o seu tempo aqui era muito curto. Sendo assim, Cristo precisava estar em atividade constantemente. E a própria lição vai trazer o que vamos dizer agora, que são 4 verdades fundamentais a respeito de Cristo, apresentadas já no capítulo 1 do livro de Marcos. Primeiro, Jesus é apresentado por João Batista como Cordeiro de Deus, certo? João Batista cumpriu muito bem o seu papel e é apresentado como a voz que clama do deserto, né? E uma própria citação do profeta Isaías vai dizer: eis que envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai suas veredas. Então, Cristo aqui ele é apresentado como sendo o Cordeiro de Deus por João Batista, que é confirmado no dia de seu batismo, quando o Espírito Santo desce sobre Cristo. Então, vamos ao segundo fato, que é quando Cristo está no deserto da tentação e ele revela ter poder vindo de Deus para resistir às tentações de Satanás, para então vencer os seus enganos e tudo mais. E essa é a segunda verdade, que Jesus tem poder sobre Satanás e o que prejudica a todos os seres humanos, né? Ele venceu as tentações do inimigo, curou a sogra doente de Pedro e muitas outras pessoas, expulsou demônios, enfim. A demonstração do poder de Cristo chamava a atenção de todos. E o terceiro fato sobre a vida dele é que o ministério de Jesus mostra o desejo que ele tinha de compartilhar as verdades do evangelho para todos. Ele chegou a Galileia, né, pregando o evangelho do reino, convidou os outros ouvintes a se arrependerem e a crerem nessa mensagem. E a quarta lição é que Cristo tinha uma fonte secreta de poder. E é a respeito dessa fonte de poder que nós vamos falar. Como Jesus conseguia lidar com os fardos e demandas do seu ministério?
A gente sabe que Jesus era um homem extremamente ocupado, mas ainda assim, ele conseguia disposição, sabedoria para poder continuar ensinando e levando a sua mensagem. Qual era a fonte do poder de Jesus? Como ele conseguia lidar com tantas coisas assim? O que vocês têm a dizer? É interessante porque a lição ela vai trazer exatamente esse lado da vida de Jesus, onde conseguimos entender melhor como foi o seu caminhar aqui. Sobre os fardos e demandas, é interessante porque no livro de Marcos, muitas das vezes vamos ler, não só no livro de Marcos, mas também nos outros, que Jesus, ele muitas das vezes, ele se retirava para orar, para estar em comunhão com Deus. E assim era que ele se fortalecia. Porque, como ele mesmo falava, a força dele não vinha dele próprio, mas do Pai. O Pai o orientava, o Pai o ajudava ali e dava força. Né? Então, Jesus ele conseguia lidar com isso muito bem, justamente porque ele ia diretamente na fonte, que era Deus. Então, ele muitas das vezes saía de madrugada, passava horas ali orando e logo em si ele partia para ajudar os necessitados. Existe uma frase de C.S. Lewis bastante conhecida que diz assim: nunca houve um homem mais ocupado do que Jesus, e mesmo assim ele não deixava de orar. Jesus sabia a importância que era estar ligado com Deus, com a videira verdadeira. Sabia das consequências benéficas que isso trazia, essa ligação, o que isso proporcionaria para a sua missão. E mais do que isso, Jesus sabia da importância também de um bom sono, de um bom descanso físico para uma boa recuperação. Jesus também, como um bom líder, sabia designar tarefas. Jesus ele sabia delegar essas tarefas para não ficar sobrecarregado. Veja a importância também de ser um bom líder e delegar essas tarefas para não se sobrecarregar. E mais do que isso, além de tudo isso também ser de grande importância, Jesus tinha em mente que, apesar de ser filho de Deus, ele também, por ser 100% humano e ser 100% Deus, continuaria permanecendo no Deus Pai. Continuaria tendo em mente que a sua missão dependeria de estar permanecendo no Deus Pai, no Deus que está sentado no trono. Então, à medida que ele entendia isso, ele ia buscando reservar um tempo na madrugada. A Bíblia é bem enfática sobre isso. Ele saía na madrugada para ir para um deserto, para um lugar de extrema conexão com Deus. E deserto e lugar na Bíblia lugares onde está tudo calmo, onde ninguém me atrapalha de ter e ouvir a voz de Deus. E Cristo, ele sabia disso. E ele tinha esse hábito de, na madrugada, de ir ao deserto buscar da fonte verdadeira de Deus forças para a sua missão. E mais do que isso, Deus, ele, com íntima conexão com Cristo, nos pensamentos e nas ações, num texto-chave, a gente identifica que quando Cristo ele vai para o deserto para ter essa comunhão com o Pai, na manhã seguinte ele já muda os planos. Veja quão importante é a gente ter comunhão com Cristo, estar com essa íntima conexão, porque muitas das vezes a gente acredita que tal escolha e tal decisão é a mais coerente, né? A nossa decisão é a certa a seguir, mas muitas das vezes não é a vontade de Deus. E quando colocamos e nos entregamos nas mãos de Deus, sozinhos, tendo essa conexão, Cristo até também fala para orarmos só, trancar a porta do nosso quarto e ter essa íntima conexão sozinho com o nosso Deus, ele vai nos orientar qual é a melhor decisão. Ele vai orientar os seus planos para a nossa vida. E aquela pessoa, aquele servo, submisso à vontade de Deus, vai entender os seus planos
e vai colocar Deus em primeiro lugar. Então veja a importância de estar em comunhão com Cristo e principalmente em oração, ao qual Jesus ele entendia isso e consequentemente conseguia lidar com os fardos e a demanda do seu ministério. Então, das vezes também a gente somos atolados de cargo, de ministério, e às vezes podemos, com tudo isso, até negligenciar momentos sozinhos com Deus, momentos que deveriam ser essenciais na nossa vida. E por estar lotado, a demanda ser grande, tendemos a negligenciar. Só que esses são pontos essenciais, ao qual recebemos poder para estar na nossa missão, para continuar a nossa jornada. Muito bem. Então, era a partir da comunhão que Cristo tinha com o Pai que ele conseguia lidar com as dificuldades do dia a dia. Em Marcos 1, verso 35, fala que ele tinha o costume de se levantar alta madrugada, ir para um lugar deserto e ali orava. Uma vez uma pessoa fez a seguinte pergunta: existe cristão que ora pouco? Porque tem um ditado que diz muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Só que assim, se a gente assume que por orar pouco eu ainda recebo um pouco de poder, quer dizer que eu posso ser um cristão que ora pouco. Mas Cristo, ele passou noites inteiras em oração. E eu pergunto, quem de nós é mais poderoso do que ele? Se ele, que era o Filho de Deus, passava tempos em oração, quanto mais nós. E isso nos leva para a segunda pergunta, e eu vou começar comentando a respeito dela. Por que que Cristo ele dava tanta prioridade ao tempo a sós com o Pai? Veja, Cristo ele entendia a sua missão e a própria lição vai trazer isso. Mas a questão é que Jesus compreendia sua missão na Terra e sabia que sua natureza humana não poderia suportar o peso de seu chamado, a menos que fosse constantemente sustentado pela comunhão com o Pai. A comunhão com Deus, através dos momentos que ele tinha de oração e estudo das Escrituras desde sua infância, era o que o sustentava e o capacitava para as atividades do dia a dia, mas não somente isso. Quando estamos o próprio Cristo diz, eu nada posso fazer de mim mesmo, indicando que alguns aspectos de sua divindade ele acabou optando por não usar. E como humano, ele dependia completamente do Pai. As noites que Cristo passava em oração eram noites para que ele pudesse se preparar para as atividades do dia seguinte. Nunca houve um homem tão ocupado, mas que sempre arranjava um tempo de qualidade de oração. Aqui Cristo nos ensina que não é simplesmente o fato de orar, ele nos ensina também que a qualidade do tempo que passamos com Deus. E tipo assim, muita gente diz, o que Deus espera é qualidade, não quantidade. Em certos aspectos isso não funciona. Diga isso para um pai que tem que passar um tempo de qualidade com seu filho, mas só tem 5 minutos no dia. Não vai ser um tempo de qualidade. Então, veja só, quando Cristo está no barco com os discípulos durante aquela tempestade, ele dormiu tranquilo. E no Desejado de Todas as Nações fala que não era como o rei do céu, da terra e do mar que Cristo repousava. Esse poder ele havia deposto. Ele descansava na certeza do cuidado de seu Pai. E foi o poder de Deus que acalmou a tempestade. Quando ele ressuscita Lázaro, fala que o segredo ali da confiança, o segredo ali de Cristo também estava na comunhão que ele tinha com seu Pai, com quem andava de dia e de noite. Cristo ele não somente recebia orientação, mas recebia poder na comunhão dele com Deus. No Desejado também vai falar que Cristo não fazia planos para si mesmo, mas ele buscava orientações do Pai para aquele dia. Então, Cristo, ele dependia dessa comunhão com Deus para os seus ensinamentos, os seus milagres, para saber qual era a vontade de Deus para ele naquele dia. Tanto que a própria lição vai falar que, em certo momento, ele atendeu algumas pessoas, né, curou algumas pessoas, e uma multidão esperava numa manhã para desejar ouvi-lo pregar, né, e tudo mais. Mas Jesus faz algo inesperado. Ele se retira do meio daquela multidão. Por que ele desperdiçou uma oportunidade como essa? Ele tinha acabado de receber instruções para aquele dia. Em seus momentos matutinos com o Pai, os planos mudaram. Ele deveria ir para outras cidades a fim de pregar o Evangelho,
não importando quão perfeita a oportunidade parecesse. Isso é um ponto muito importante nesse capítulo. Jesus ele expressou os efeitos do tempo dedicado a Deus no início da manhã, em solitude e reclusão. Os momentos que a gente passa com Deus, os melhores momentos é sempre nas primeiras horas do dia. Porque Cristo ele sempre dedicava um tempo especial nas primeiras horas. Inclusive, a própria lição vai tratar, né, na parte de domingo, que o tempo assim de acordar cedo nos ajuda a nos concentrar melhor, permite mais tempo para planejar o dia, fornece tempo para exercício físico e uma oportunidade de solidão. Em meio ao mundo com tantas vozes, com tantas pessoas nos dizendo, aí você deve fazer isso, você deve fazer aquilo, com tantas vontades, inclusive as nossas próprias, esses momentos de solitude são os melhores para se ouvir a voz de Deus. Cristo não fazia absolutamente nada que não fosse da vontade do Pai. Ele constantemente dizia: vim para fazer não a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O que isso tem que ensinar para nós? O que isso nos revela sobre ter Deus como prioridade em nossa vida? Se vocês quiserem comentar a respeito disso, o que isso nos deve nos fazer atentar? Para que aspecto da nossa comunhão com Deus? Por que Deus ele precisa ser a prioridade? Eu achei bem interessante essa pergunta, porque nos leva a refletir. O exemplo de Jesus também deveria ser, no caso, a nossa atitude, porque ele dava prioridade ali, nas primeiras horas do dia, até mesmo de madrugada, para estar com o Pai. E muitas das vezes queremos apenas acordar em um horário bom, vamos dizer, e fazer logo as nossas coisas. Não, depois eu paro para orar. Não, eu estou muito ocupado, isso e aquilo. Mas a lição, ela traz, inclusive, a história de 2 rapazes que queriam ser melhores, os melhores no time, e para eles serem os melhores, eles precisavam treinar mais. Então, para isso, eles acordavam 5 horas da manhã, 5:30, por aí, e iam lá na quadra e começavam a treinar, e treinar, e treinar. E eles fizeram isso durante 2 semanas. E logo retrata que depois eles começaram a simplesmente... Descobrir o botão da soneca. Exato, ok. Descobriu o botão da soneca. E às vezes isso acontece conosco. Quando começamos ali a ter comunhão com Deus, começamos ali nas primícias, estamos... Nossa, eu preciso mais de Deus. Eu preciso ter mais contato, eu preciso orar mais, eu preciso ler mais a Bíblia. Mas com o passar do tempo, com a agitação do dia, com todos os barulhos à nossa volta, aquilo vai acabar nos cansando. Ah, não, hoje não. Ah, eu vou orar hoje, mas vai ser rápido. Eita, estou muito ocupado, vou ler apenas um versículo. E assim vai. Mas Deus, ele fala uma coisa. Cristo, ele fala uma coisa bem interessante. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Não é primeiramente buscar as outras coisas e depois buscar o reino dos céus. Porque Deus, ele é a fonte de toda a sabedoria. Ele é o que nos sustenta. Ele que nos ensina. Porque mesmo quando fala, se eu não me engano, lá em Jeremias, fala que não é do homem o dirigir os seus próprios passos. E ele mesmo fala que... Tem uma parte também lá em Provérbios que fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Não sabemos o dia de amanhã. Tanto que ele fala para não nos preocuparmos com o dia de amanhã, porque o amanhã pertence a ele. Então, se hoje acordamos, é por causa dele, porque ele deu esse fôlego de vida. Quantas pessoas não estão aí no hospital precisando de aparelho para respirar? Quantas pessoas não acordam no dia seguinte? Mas exatamente esse deveria ser um ponto para começarmos já o nosso dia grato. Acordei, abri os olhos, respirei. Muito obrigada, Pai. E também buscar dele a direção para aquele dia. Pois aquele dia, mesmo que eu tenha acordado nele, as outras horas ainda são desconhecidas. Mas buscando a Deus, eu posso ter certeza que, independente do que aconteça, da aprovação ou não,
Deus ele vai me guiar em cada situação. Era exatamente isso que Jesus ele buscava, a orientação do Pai, de como ele deveria fazer, porque, de fato, o que ele veio fazer aqui foi por meio do Pai, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. Então, tem uma parte bem interessante lá em Isaías 50. Espera que eu acabei perdendo aqui. Isaías 50, no verso 4, ele é bem bonito porque ele fala: o Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Então, se tem tempo também para eu falar algo, até mesmo para aqueles que estão cansados ou sobrecarregados, tem um tempo certo para isso também. E fala também: ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como aqueles que aprendem. Então devemos aprender isso tudo com Deus. É Ele que nos ensina, é Ele que põe as palavras na nossa boca, como Ele fez, tanto como Moisés, como Jeremias e tantos outros. Então temos também que ter essa noção, como Cristo mesmo nos ensinou, que nada provém de nós mesmos, mas de Deus. Então se provém de Deus, devemos ir à fonte. Então, eu gostei muito disso, porque é meio que um desafio. Agora, um desafio para nos levar a priorizar as primeiras horas do dia com Deus, a buscar dali da fonte as nossas necessidades, porque de nada sabemos, de nada podemos, mas somente Deus é aquele que nos ensina, que nos corrige e que nos molda. Veja, essa pergunta ela tem que ser lida com calma, né? Se quisermos pegar realmente o conceito e a ideia que tem por detrás dela. Porque Jesus deu tanta prioridade ao tempo a sós com o Pai. Veja, Jesus passava já muito tempo curando, instruindo os discípulos, um momento de alegria, de adoração, mas Jesus também sabia a hora e sabia a prioridade que ele deveria ter, um tempo de qualidade a sós com o Pai. Veja, prioridade significa que você tem outras escolhas. Como Jesus poderia priorizar o sono, né? Depois de um dia cansado, extremamente cansado, atender muitas pessoas, instruir os discípulos, Jesus ele poderia descansar, priorizar o sono, mas a sua prioridade estava no começo do dia, priorizando o tempo de qualidade sozinho, ele e Deus, para que Deus ele instrua segundo a sua vontade, a vontade do Pai. Veja, momentos de comunhão com os irmãos, com as pessoas, é extremamente necessário. Jesus também entende isso. E devemos entender também. É por isso que nos congregamos entre amigos e irmãos. Mas é essencial momentos a sós com Deus. E Cristo, ele entendia bastante isso. Até mesmo Cristo, ele dedicava tempo para entender os desígnios do Deus Pai. O Filho de Deus dedicava tempo para ouvir a vontade a qual o Deus Pai tinha para ele. E muitas das vezes nós hoje cristãos oramos a Deus para abençoar simplesmente os nossos propósitos e desígnios e não nos colocamos à vontade de Deus, nos colocamos em oração para entender qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Veja, deserto na Bíblia é lugar de retiro, é lugar para uma profunda reflexão e renovo espiritual. Quando olhamos para a Bíblia, vemos vários personagens que passaram pelo deserto para uma renovação e assim começar a sua missão, o seu propósito na caminhada. E Jesus entendia isso e por isso ele frequentemente se retirava na madrugada para um deserto, para buscar entender o que Deus queria e qual era o seu propósito para Cristo Jesus colocar em prática, né? Por isso, eu convido a você, quando for orar, não simplesmente pedir para que Deus ele possa abençoar os teus propósitos, os teus desígnios, mas saber qual é a vontade que Deus tem para cumprir através de sua vida.
Amém, amém. E lembrando do próprio exemplo que a Stephanie falou e que a lição também trouxe sobre os dois jogadores de basquete, eles tinham um objetivo, serem os melhores no esporte. Para alcançar esse objetivo, eles tiveram que ter um compromisso. Esse compromisso seria dedicar as primeiras horas do dia, no momento em que a quadra estava vazia, para que eles treinassem intensamente para ser os melhores. Nós também temos um objetivo: estarmos próximos de Deus a cada dia, ter o caráter de Jesus. Mas para que alcancemos esse objetivo, precisamos fazer um compromisso com nós mesmos e um compromisso, acima de tudo, com Deus. E dedicar as primeiras horas do dia, onde todas as vozes se calam e tudo fica aparentemente vazio, para então buscarmos a Deus de maneira intensa. Isso é incrível. Se Cristo dava essa prioridade, ele é o nosso exemplo em todas as coisas. Agora, o interessante é que Cristo, ele não dava pouca, mas muita prioridade ao tempo a sós com Deus, até mesmo por uma questão de necessidade. Mas, antes de falarmos sobre isso, chegou um momento muito especial para cada um de nós, que é o momento da dica de UIC. Roda a vinheta. E a nossa dica de UIC de hoje é o livro Caminho a Cristo, no capítulo 11, que tem por título O Privilégio de Falar com Deus. Esse capítulo vai falar muito a respeito de oração e vai utilizar o exemplo de Cristo como sendo o nosso modelo em todas as coisas. Vai falar sobre a necessidade do ser humano e, acima de tudo, que não há tempo ruim para apresentarmos nossas petições a Deus. E vai nos mostrar a respeito de como Deus ele deve ser a nossa prioridade em todas as coisas. Tenho certeza de que você vai ser abençoado com essa leitura. E agora vamos para a nossa terceira pergunta. Nós já vimos a Cristo, o que ele fazia e como ele recebia autoridade, como ele recebia sabedoria e poder para realizar a vontade de Deus dia após dia. Ele nos ensina uma lição de completa dependência do Pai, dependência dos seus planos, dependência dos seus desígnios, o descansar na segurança de que Deus cuida de nós em cada momento. E eu queria aqui trazer para nós a última pergunta: como nós podemos fazer de Deus a prioridade máxima em nossa vida? O que vocês têm a dizer? Eu acho que, antes de tudo, reconhecendo quem somos e quem Ele é. A prioridade em si é sempre onde estão os nossos pensamentos, os nossos desejos, e daí vai. Eu gosto muito de um versículo da Bíblia, lá em João 6, no verso 68, que Jesus ele faz uma pergunta aos 12 discípulos, logo que algumas pessoas elas simplesmente vão embora. Ele pergunta: quereis vós também retirai-vos? E logo no verso 68, Simão Pedro ele responde: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és Cristo, o Filho de Deus. É reconhecendo quem Ele é, o que Ele é para nós. Porque onde é que conseguimos em si a vida eterna? Não estou dizendo que devemos nos aproximar de Deus por puro interesse, mas reconhecendo quem Ele é para nós. Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Salvador, Ele é aquele que, onde ninguém nunca nem viu, Ele ainda estava ali conosco. Foi o que nos abraçou, o que nos chamou de volta. Porque tem um versículo lá em Romanos que, sinceramente, ele é incrível. Porque lá em Romanos 5, no verso 7 e 8, fala: porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, colocar Deus como prioridade é, antes de tudo, nos relacionarmos profundamente, de fato, querermos sentir esse desejo de buscar Ele nas primeiras horas do nosso dia, como também já foi dito, porque com o tempo, mesmo que isso não seja um costume, mesmo que esse desejo não venha de uma hora para outra, ele tem que se tornar um hábito, porque de um hábito, aquilo dali vai se tornar um cotidiano que tu vai sentir tanto prazer naquilo,
Até mesmo porque, se formos ver, é de Deus que recebemos a força. É de Deus que recebemos o fôlego de vida. É o pão de cada dia. Então, sinceramente, como podemos fazer de Deus a prioridade máxima nas nossas vidas? É buscando Ele, em primeiro lugar, em todas as situações. Antes de falarmos para o nosso melhor amigo ou algum parente, mas é nos achegarmos a Deus e falar: meu pai, está acontecendo isso, aquilo. Ele vai ajudar, ele vai guiar. Ou até mesmo antes de contarmos a nossa alegria para outras pessoas, mas é ir lá a Ele e agradecer Ele por aquela bênção. E é fazer que nem o Simão Pedro. Para onde iremos? Ele é a fonte. Ele é o nosso prazer. E é como fala também, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, também, antes de tudo, devemos analisar qual está sendo a nossa prioridade hoje em dia. Será se é apenas bens materiais? Será se é apenas coisas que nos trazem o nosso próprio interesse ou algo assim do tipo? Mas que interesses são esses? Que bens materiais são esses? Será se isso de fato está edificando ou está apenas me levando à ruína? São coisas que devem ser analisadas. Mas antes de tudo, reconhecer que Deus, Ele é Deus. E sem Ele, nada somos. Exatamente. Interessante é que todos os dias temos que enfrentar as lutas diárias da nossa vida. Temos que enfrentar as dificuldades, muitas das vezes, dos nossos amigos próximos, dentro da nossa própria família. Planos que fazemos, meta que queremos também. Às vezes é ter um celular, um carro do ano, ou passar em uma prova. Ou seja, temos planos e metas para a nossa vida. E precisamos conciliar tudo isso com o cristianismo. Na verdade, a gente estamos nessa terra aqui de passagem, somos cidadãos do reino celestial e estamos aqui para influenciar. Somos também cidadãos terrenos, mas a nossa cidadania é celestial. Com isso, precisamos conciliar a nossa vida terrena com também os desígnios e a vontade de Deus, para que isso faça parte da nossa vida e molde o nosso caráter para morarmos na Canaã celestial. Diante disso, é necessário estabelecer a importância de várias atividades, ou seja, precisamos entender, administrar as atividades e as tarefas do nosso dia a dia, saber o que é essencial do que é importante. Veja, tem várias coisas na nossa vida que são importantes para a nossa saúde, para a nossa vida pessoal. Então, temos que entender que existem coisas importantes, mas também que existem coisas essenciais. Existem escolhas e decisões essenciais que não podemos abrir mão. E podemos chamar isso de prioridades. Então, o que é que devemos priorizar na nossa vida? O que é que devemos, ao invés de ser importante para a gente, ser essencial e primordial em nossa vida? Existem diversas coisas no nosso dia que são importantes, mas existe uma delas que é o nosso relacionamento pessoal ao acordarmos, como a Stephanie falou, ao reconhecer quem Deus é e quem eu sou e o que eu preciso, que está ligado à fonte da videira, porque sem Cristo nada podemos fazer. O primeiro pensamento do nosso dia será colocar o Senhor em primeiro lugar. Isso é primordial, isso é essencial. Por quê? Porque sem isso eu não consigo fazer nada. As outras coisas, eu ir para o trabalho, eu fazer um alimento para me nutrir, são importantes, mas o essencial tem que vir em primeiro lugar. E se o relacionamento com Cristo é o essencial em nossas vidas, vamos colocar ele em primeiro lugar nas primícias. De manhã bem cedinho, como Cristo, quando acabamos de falar, colocava o Senhor, Deus, em primeiro lugar. Dedicando tempo de qualidade com o Senhor Jesus. E tempo de qualidade não é você ler um versículo da Bíblia simplesmente,
é se aprofundar no estudo da palavra, é degustar, que muitas das vezes você perde até o horário, né? Degustando ali da palavra de Deus. É desfrutar das primícias, colocando o Senhor em primeiro lugar. É entender que a nossa vida existe decisões diárias que devemos tomar, escolhas diárias, mas que não sabemos decidir por nós mesmos. E é por isso que todas as manhãs pedimos que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe e coloque em nós a sua vontade, o seu desejo, para que possamos assim agradar Ele de todas as formas. E também aplicar os princípios bíblicos em nossa vida. É assim que vamos criar o hábito, se ainda não temos, de priorizar a máxima conexão com o Senhor Jesus. É muito importante e essencial o poder dos hábitos espirituais. Amém. Amém. Então, o que temos que fazer é seguir o exemplo de Cristo. A Bíblia fala que desde o nascimento do sol até o ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Deus, ele precisa ser o primeiro, o último e o melhor em nossas vidas. Ter algo como prioridade não significa simplesmente algo que eu deva fazer primeiro, mas precisa ser algo que vai ditar todo o meu dia. Isso é uma prioridade. É aquilo que eu tenho de, não só como primário, mas como principal em tudo que eu for fazer. Veja, olha só o que diz aqui. O próprio Jesus, quando esteve na terra, estava em constante oração. O Salvador se identificou com nossas necessidades e fraquezas a ponto de se tornar um suplicante. Veja, a palavra de Deus lá nos ordena que todos os nossos pedidos devem ser apresentados a Deus com oração e com súplica, buscando no Pai novos suprimentos de força, a fim de que pudesse sair fortalecido para enfrentar seus deveres e provações. Isso foi com Cristo, mas isso também é sobre mim, é sobre o Giovanni, é sobre a Stephanie. Cristo, ele andou o caminho e palmilhou com suas pegadas para que nós pudéssemos andar nos seus passos. As circunstâncias que ele enfrentou são as mesmas que nós enfrentamos também. Ele é um exemplo em todas as coisas, pois é um irmão em nossas fraquezas. E como nós, em tudo foi tentado. Mas sendo aquele que nunca pecou, sua natureza repelia o mal. Ele suportava as lutas e torturas de um mundo cheio de pecado. Sua humanidade fez da oração uma necessidade e um privilégio. Se assim foi com Cristo, quanto mais para nós. Encontrava conforto e alegria na comunhão com o Pai. Isso tem que ser conosco também. Veja, lá em Deuteronômio, no capítulo 6, vai dizer o seguinte: amarás o Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e tudo mais. Olha só o que diz aqui. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal em tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Escreverá nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Aqui está falando da palavra de Deus, os seus mandamentos, que tudo aquilo que diz respeito ao Senhor precisa estar entranhado em nós. Todo o nosso ser, nossa forma de falar, pensar, nos comportar, precisa estar impregnado da religião de Cristo, de modo que não haja separação em nenhuma área da nossa vida, mas toda a nossa vida seja uma vida espiritual. E isso só pode acontecer por meio da oração, da súplica, do derramar o coração a Deus. E orar também, andando pelo caminho, ao deitar-me, ao levantar-me, isso não diz respeito apenas à palavra. Veja só também aqui. Não há tempo, nem lugares impróprios para apresentar uma petição a Deus. Nada há que nos possa impedir de elevar o coração no espírito de uma oração sincera. Na rua, em meio à multidão, numa reunião de negócios, podemos elevar uma prece a Deus pedindo orientação divina, assim como fez Neemias ao apresentar sua solicitação perante o rei Artaxerxes. Nossa, isso aqui é incrível. A gente geralmente, quando pensa em Jesus orando, pense em ele parando em um lugar, se ajoelhando, cruzando as mãos, abaixando a cabeça, na escuridão da noite, no mais perfeito silêncio, onde nada podia atrapalhá-lo naquele momento. Vários momentos eram assim. Deus sempre nos convida aos momentos de solitude.
mas a oração é um convite que é feito em todos os momentos. Neemias, enquanto estava indo entregar a bebida ao rei, quando ele perguntou o motivo de sua tristeza, naquele momento, enquanto fazia uma atividade, orou a Deus pedindo orientação para aquele momento, e isso lhe foi dado. Olha só, oração em todos os momentos. Então, ao começar o meu dia, a primeira coisa a fazer é levar uma prece a Deus em oração, abrindo o coração a Deus como a um amigo, estudando sua palavra e meditando. Mas, Leandro, eu tenho uma rotina muito corrida. Eu, por exemplo, acordo, digamos, às 3 da manhã para poder estar do outro lado da cidade até às 6. Muito bem. Enquanto você pega o transporte, você pode ir orando, ou então estudando a palavra durante esse período de tempo, ou quando chegar no seu local do trabalho, se chegar cedo, pegue a sua Bíblia e comece a estudar, ore ao Senhor. Ou para alguns que querem ser mais ousados, sacrificar algumas horas de sono para poder estar a sós com Deus. Mas, Leandro, eu vou sacrificar isso. Um momento a sós com Deus vale muito mais do que 10.000 noites de sono tranquilo. O próprio Cristo é a prova disso. Ele reconhecia a importância de um bom sono, mas o essencial nunca poderia estar de fora. Você pode não recuperar uma noite de sono mal dormida, mas você pode ter outras noites mais para frente. Mas se a provisão de Deus, a sua bênção, não estiver sobre nós um só dia, corremos um sério risco. O convite de Deus para nós hoje é que façamos dele a sua prioridade, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas nos serão acrescentadas, sabe? Eu acredito que faria muito bem para cada um de nós, todos nós aqui, todos vocês que nos assistem, que a gente dedicasse um tempo específico, um tempo bom, para poder destrinchar Mateus capítulo 6, onde ele não só fala sobre as preocupações da vida, mas a importância de colocar a Deus como prioridade. Sabe qual é o problema de você andar pelo vale da sombra e da morte sozinho, como ovelha? Você se perde e sobre você cai um fardo pesado de culpa e medo. Mas quando você anda atrás do pastor, ouvindo sua voz que te conduz e andando nas pegadas que ele fez no caminho, você está seguro, porque todo e qualquer problema que vier, as consequências cairão sobre o pastor, não sobre as ovelhas. Ele as protegerá. Mas tudo isso só estará numa atmosfera de dependência completa de Deus. Leve suas necessidades, alegrias, tristezas, preocupações e seus temores a Deus. Você não conseguirá sobrecarregá-lo nem deixá-lo cansado. Aquele que conta os cabelos de sua cabeça não é indiferente às necessidades de seus filhos. O Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Seu coração cheio de amor se sensibiliza com nossas tristezas, até mesmo quando as pronunciamos. Entregue a Ele todas as coisas que perturbam sua mente. Coisa alguma é grande demais que Ele não possa suportar, pois é Ele quem mantém os mundos e governa o universo. E nada daquilo que de alguma forma diz respeito à nossa paz é pequeno demais para que Ele não perceba. Não há só um capítulo da nossa existência que seja escuro demais para que Ele não possa ler, nem dificuldade alguma é tão complicada que não possa resolver. Diante de uma promessa dessa, o que mais podemos fazer? Ir a Cristo. Eis o convite. Vinde a mim. Eis o segundo convite. Permanecei em mim, porque sem mim nada podeis fazer. Que a cada dia nós convidemos a Cristo para ser o nosso guardador, o nosso instrutor, a nossa fonte de poder e de sabedoria. Porque ele buscava a Deus naquele momento, mas também buscava o Pai em outros momentos do dia, porque era Deus quem fazia os planos para si. A resposta certa sempre vem dos lábios de Deus. Então, não precisamos temer orar até mesmo para as decisões mais simples. Talvez isso não seja fácil de entender para alguns de nós. Para mim, algumas coisas não são. Mas não é tanto sobre o que foi dito, mas é sobre quem disse que essas coisas são reais. E isso vem da boca do próprio Deus. Amém? Você que nos assiste aqui do outro lado da tela, esperamos que você tenha sido grandemente abençoado através do comentário da lição, desse comentário maravilhoso que é sobre a vida de Cristo no altar. Quero pedir novamente para você que nos assiste
que nos siga nas nossas redes sociais, especialmente o nosso canal do Instagram, @DYC-Brasil. Acompanhe também durante as quintas-feiras o nosso PG de DYC, toda quinta-feira às 7 horas da noite. Além disso, também pedimos que você assista aos vídeos do último congresso da DYC, Cristo, Justiça Nossa, que vai falar muito sobre o relacionamento íntimo com Deus, a nossa principal necessidade. E também não se esqueça de que no mês de outubro, no mês de outubro, nos dias 16 até os dias 19, teremos o nosso Congresso de DYC 2025. O remanescente é o tema principal, todas as informações estarão na descrição do vídeo, e você, por favor, agilize sua inscrição. Nós também já estamos ansiosos para estar lá, nos encontrar, e também desfrutar de uma experiência maravilhosa com Cristo. Ele com certeza não quer que você fique de fora. Compartilhe também esse vídeo com seus amigos, afinal, coisa boa precisa ser compartilhada. Que Deus abençoe sua vida e a vida de vocês também, meus amigos. Para nos despedirmos, Stephanie, ore conosco, por favor. Oremos. Santo, 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 eterno Deus, Pai de infinita bondade, graças te damos, meu Deus, por mais uma lição. Graças te damos, meu Deus, porque aprendemos tantas coisas maravilhosas contigo. Pai, nos ajuda em cada dificuldade, em cada provação, mas louvado e exaltado seja o teu nome, porque hoje acordamos, respiramos e aqui estamos, meu Deus, para honrar e glorificar o teu santo nome. Vem estar com cada pessoa que está assistindo, venha também estar conosco aqui que estamos apresentando, e que o teu nome, meu Deus, ele possa ser reconhecido por todos, pois sabemos que todo joelho se dobrará ao ouvir o teu santo nome. Vem estar conosco no restante desse dia, e que cada vez mais possamos colocar o Senhor como prioridade das nossas vidas. É isso que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.